Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 26 de abril. Um jovem de 18 anos é morto com um tiro no peito no Rio de Janeiro. A família diz que o disparo partiu de policiais militares e que não havia confronto. Em São Paulo, mais um caso de latrocínio. Um rapaz de 20 anos é baleado na frente da namorada e o criminoso fugiu com o celular da vítima. O Detran de BH tem serviços comprometidos depois que cabos de energia foram furtados. E aí, nos estragos da chuva no Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu durante um temporal. Agora no Brasil TV. Um jovem de 18 anos foi morto com um tiro no peito na noite de ontem na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio. A família afirma que os PMs o executaram. A PM diz que ele estava com uma réplica de arma e drogas. Moradores socorreram Jonathan Ribeiro de Almeida na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Ele foi levado de moto para uma unidade de pronto atendimento, mas já chegou à UPA sem vida. Amigos protestaram contra a morte do rapaz. Pouco depois, em um dos acessos à favela, policiais militares passaram gritando. De manhã, parentes reconheceram o corpo do rapaz no Instituto Médico Legal. Eles mataram meu neto, meu filho. Que é meu filho? Não vai dizer que meu filho era bandido, não. É mentira. A família diz que Jonathan caminhava por um beco da favela quando foi atingido por um tiro no peito, por volta de 9 da noite. Parentes afirmam que não havia confronto e que o disparo veio da arma de policiais. Com a viatura, porque lá tem a entrada lá da linha do trem, eles vieram lá por trás da linha do trem, atiraram no garoto e de lá eles voltaram correndo. A PM diz que não socorreu Jonathan, porque moradores arremessaram pedras e garrafas em direção aos militares. A polícia militar disse ainda que com Jonathan havia certa quantidade de drogas e uma réplica de arma. Parentes dizem que o flagrante foi forjado e reafirmam a inocência do rapaz, que não tinha nenhuma passagem pela polícia. Deram tiro e correram e foram embora. Como é que eles estão alegando que o meu sobrinho é traficante? Que o meu sobrinho estava armado? É um menino muito exemplar, muito educado, entendeu? Criado por mim, pela minha mãe. E meu filho não tem envolvimento com nada, não tinha nada. A foto da apreensão enviada pela PM mostra uma réplica de arma e também maconha. A droga é parecida com a que aparece nessa foto, publicada por Jonathan ontem numa rede social. O avô reconhece que o neto era usuário de maconha. É errado, é. Agora chegou e deu tiro. Não há nenhum relato de confronto no momento que aconteceu isso. Então, assim, ainda que o Jonathan estivesse segurando uma arma ou ainda que o Jonathan estivesse segurando drogas, não há explicação ou justificativa legal. Então, a morte do Jonathan é um crime, ponto. Cometido pelo Estado, ponto. Ele trabalhava comigo, vendo roupa. Meu sobrinho tinha um filho. Tem um filho de 4 meses, o que vai ser do filho dele, o que o governo vai dar? Como é que teve troca de tiro se a comunidade está ocupada 24 horas? A Polícia Civil do Rio diz que fez uma perícia no local da morte, que a arma de um policial militar foi recolhida para exame pericial. Diz também que a delegacia vai ouvir as testemunhas e parentes de Jonathan. A Polícia Militar diz que abriu um procedimento apuratório na Corregedoria Geral da PM. E em São Paulo, um jovem de apenas 20 anos foi assassinado na frente da namorada durante um assalto na Zona Sul. Ele perdeu a vida por causa de um telefone celular. O casal de namorados caminha pela rua Freire Farto, no Jabaquara, Zona Sul. De repente, um motociclista armado aparece e anuncia o assalto. Logo após o roubo, o rapaz reage, mas acaba atingido por disparos e cai no chão. O assaltante foge levando os celulares e a namorada começa a gritar por socorro. O jovem baleado é Renan Silva Loureiro. Segundo a polícia, ele não resistiu à chegada do socorro e morreu no local. Tinha 20 anos. O padrasto chegou momentos depois e estava inconsolável. A mãe desabafou nas redes sociais. Meu filho amado, você foi a pessoa mais maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Sua vida foi ceifada por causa de um celular, mas sua memória será eterna no meu coração.
Os vizinhos que acudiram à namorada me contaram que ela e o Renan trabalhavam na mesma cafeteria. Tinham descido na estação Conceição do metrô, que fica a uns 800 metros daqui, e seguiam a pé porque Renan ia levá-la em casa. Foram abordados bem nessa esquina. Segundo os moradores, o bandido fugiu por essa rua e acabou encontrando com uma viatura da Polícia Militar. Voltou e seguiu pela rua Freire Farto, em direção à comunidade Alba, que fica no fim dessa via. O João Vitor mora na rua onde foi o crime e escutou os disparos. Diz que o bairro já foi mais tranquilo e que hoje já não se sente mais seguro. Semana passada, se eu não me engano, uma moça estava indo trabalhar. Foram 2 menores numa bicicleta na mesma esquina ali. Tentaram assaltar ela começou a gritar. Por sorte estava passando um policial à paisana. Teve troca de tiros, se eu não me engano, um dos menores foi baleado, foi para o hospital e foi preso. O número de latrocínios, que são roubos seguidos de morte, vem oscilando na capital nos últimos anos. Entre janeiro e março de 2019, foram registrados 13 latrocínios na capital. No ano seguinte, subiu para 19. Em 2021, caiu para 16 e neste ano foram 17. Os roubos seguem a mesma tendência. 38 mil em 2019, saltaram para 44 mil no ano seguinte, caíram para 34 mil em 2020 e subiram para 38 mil neste ano. Entre esses roubos, chama a atenção a tática que os bandidos têm adotado. No caso dessa noite, note que o assaltante estava com uma mochila de entrega de comida por aplicativo. No mês passado, o SP1 mostrou criminosos disfarçados de entregadores roubando pessoas nas ruas de Moema, na Zona Sul. Hoje é facilitado o acesso, né? As pessoas conseguem comprar essas mochilas na internet, elas não necessariamente dependem dos aplicativos, das empresas responsáveis pelos aplicativos para conseguir uma mochila como essa, né? Evidentemente, por parte das empresas, é importante que exista pelo menos uma tentativa de controle maior a respeito da utilização da marca. A Justiça manteve a prisão preventiva de uma das donas da escola particular Colmeia Mágica, investigada por maus tratos e torturas contra crianças na capital paulista. Fernanda Sermi foi presa ontem em Mogi das Cruzes. A coordenadora da creche foi encontrada na casa de parentes. Ela era procurada desde a semana passada, quando a Justiça decretou a prisão preventiva. Fernanda Sermi e a irmã, Roberta Sermi, já tinham sido indiciadas por maus tratos, tortura, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento contra crianças. A investigação começou em março, depois da divulgação de vídeos de bebês amarrados em cadeirinhas dentro do banheiro da creche. Ex-funcionários chegaram a dizer à polícia que era a diretora Roberta Sermi quem dava as ordens para amarrar as crianças. Roberta continua foragida. Fernanda Sermi nega envolvimento com as torturas. Eu não fiz isso, a justiça sempre eu estava. E como maltratava as crianças, Fernanda? Era você ou a Roberta? Nenhuma de nós, isso vai ser provado. A defesa não enxerga nenhuma fundamentação para que fosse decretada a prisão preventiva, principalmente da Fernanda, né? Até porque a polícia já esteve no local onde ela hoje foi presa, por 3 ou 4 vezes, e em todas essas vezes a Fernanda estava presente. Nós tentamos ouvir os policiais responsáveis pelo caso, mas a Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação está em sigilo. Olha essa história. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve que prestar depoimento ontem à Polícia Federal, isso depois que ele disparou acidentalmente uma arma de fogo no aeroporto de Brasília. O guichê da Latam, no aeroporto de Brasília, onde o ex-ministro da Educação foi atendido, está sem a placa de acrílico. Foi antes das 5h30 da tarde. Funcionários contam que se assustaram com o barulho e que parecia uma bomba de festa junina. Na hora que a arma disparou, uma funcionária da Gol estava desse lado de cá do balcão, praticamente ao lado do ex-ministro Milton Ribeiro. Ela foi atingida por estilhaços e atendida no posto médico aqui do próprio aeroporto sem ferimentos graves e foi liberada. Segundo uma resolução da ANAC, o embarque de passageiros armados é restrito a agentes públicos específicos em razão da profissão e com autorização da Polícia Federal. Os outros, como Milton Ribeiro, têm que despachar. A arma vai no porão do avião com as bagagens. O ex-ministro prestou depoimento na Polícia Federal. Segundo ele, a arma disparou justamente quando ia entregá-la.
que ao tentar separar a arma do carregador, houve o tiro acidental. Falou ainda aos policiais que fez o manuseio dentro da pasta com medo de expor a arma publicamente no balcão. Milton Ribeiro disse ainda à polícia que a bala atravessou a pasta e se espalhou pelo chão e que não havia ninguém perto dele, a não ser a atendente da Latam. A funcionária da companhia aérea não se feriu, segundo a empresa, mas ficou bastante assustada. A Inframérica, que é responsável pela administração do aeroporto, disse que não vai se manifestar por se tratar de um caso envolvendo arma de fogo, que é assunto da Polícia Federal. A Polícia Federal não informou se o ex-ministro Milton Ribeiro vai sofrer alguma punição e nem se ele tem porte de arma de fogo. Segundo a corporação, essa é uma informação pessoal protegida pela Lei de Acesso à Informação. A defesa de Milton Ribeiro respondeu que ele tem porte de arma e também licença para ser CAC, que é aquela sigla para caçador, atirador e colecionador de armas, mas não explicou por que ele não seguiu as normas da ANAC para tirar a munição dessa arma. Agora, olha só essa outra história, por causa do furto de cabos de uma unidade do Detran em Belo Horizonte. Essa unidade ficou sem energia e teve que comprometer o atendimento. Isso até a próxima quinta-feira. Avenida Bias Fortes, encontro com a Avenida Álvares Cabral, no bairro de Lourdes. Agentes da BH Trans auxiliam os motoristas que passam pelo local. Os semáforos amanheceram desligados. O motivo é mais um furto de cabos de energia. A mesma situação se repetiu na rua Santa Rita Durão, no encontro com a Avenida do Contorno, no bairro Funcionários. Furtos de cabos de energia têm sido frequentes na cidade. Só nos 2 primeiros meses deste ano foram quase 70 registros, uma média de um caso por dia. Além de prejudicar o trânsito em diversos pontos da cidade, o furto de cabeamento também compromete a realização de serviços importantes. Nós sobrevoamos neste momento a unidade do Detran, que fica na rua Bernardo Guimarães, no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. Por aqui, um furto que ocorreu ontem prejudicou a realização das provas de legislação para candidatos à carteira de motorista. Outros serviços também estão suspensos, pelo menos até a próxima quinta-feira. Nessa segunda, quem precisou resolver algum problema teve que voltar para casa. Cheguei aqui e não tem energia, só quinta-feira. A quinta-feira tem que faltar no serviço de novo para vir aqui para poder resolver. Servidores passaram a tarde tentando resolver o problema. Hoje pela manhã, um funcionário do Detran avisava a quem chegava ao prédio sobre a falta de energia e a interrupção dos serviços. Durante a madrugada, a Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de furtar cabos de energia deste galpão, onde funcionava uma instalação da Secretaria Estadual de Fazenda, no bairro Carlos Prates, região noroeste da cidade. Segundo a polícia, vários fios foram cortados no prédio e os suspeitos transportavam o material em um carrinho. O furto de cabos também representa um risco à segurança de quem comete o crime e tem atingido atendimentos de saúde. No domingo, um homem teve queimaduras de 2º e 3º graus por todo o corpo, depois de tentar roubar cabos deste sinal no centro de BH. Você vai ver ainda nessa edição, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender a cobrança do comprovante de vacina contra a Covid. Estamos de volta. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um caso de racismo em um condomínio da região norte da capital. Bilhetes com frases racistas e homofóbicas foram deixados em algumas áreas do prédio. Os bilhetes foram encontrados neste condomínio por uma moradora na região norte de Belo Horizonte. O primeiro na última quarta-feira, os outros no sábado de manhã. Um dos bilhetes diz: bons tempos eram quando pessoas como você sabiam o seu lugar, que é no tronco, macaco estúpido. Lugar seu é com a sua gente na senzala. No outro, há ameaças. Sofra as consequências, viado preto. Nesta terceira mensagem, com erro de português, está escrito: seus amigos são sujos como você, Delta Lixo. Delta é o nome da empresa de conservação contratada pelo condomínio para fazer a manutenção. Como um dos funcionários é negro, ele sentiu que as mensagens
eram para ele. No primeiro boletim de ocorrência feito pelo funcionário, consta que os papéis não tinham o nome dele, mas que ele decidiu fazer o registro, já que normalmente somente ele trabalha na limpeza daquele local, e sentiu que os bilhetes eram direcionados a ele. Segundo o advogado do condomínio, quem colocou os bilhetes escolheu um lugar onde não há câmeras de segurança. Ninguém viu quem cometeu o crime. A grande maioria dos seus moradores não pactuam do acontecido. E nosso intuito é de sanar isso, e estamos trabalhando junto com a autoridade policial na tentativa de identificar o autor para que ele possa ser ouvido e responder pelos atos praticados. O presidente da Comissão Estadual de Igualdade Racial da OAB olha com preocupação para esse tipo de caso. A forma como esses casos estão crescendo, de fato, me gera uma certa apreensão. E eu entendo que o momento de agir é agora. A sociedade precisa mudar, as nossas leis precisam mudar e o nosso Estado precisa dar uma resposta de que esse tipo de conduta é inadmissível e que quem praticar esse tipo de conduta será devidamente responsabilizado. As pessoas não podem ter a sensação de que sairão impunes desse tipo de ato. E a Câmara Municipal de Guarulhos está fechada desde ontem, sabe por quê? Por causa de ratos. Isso mesmo, o local está infestado e não é de hoje. As portas estão assim, fechadas para atividades presenciais desde ontem. Mas o problema existe desde o começo do ano passado, quando a Câmara Municipal de Guarulhos mudou de endereço. A nossa mudança para cá, que foi em março do ano passado, ela foi posterior a 12, 13 anos de abandono de terreno. Como foram encontrados ratos durante o dia, que pelo que a nossa equipe de zoonoses da prefeitura comenta, rato durante o dia é um sinal de que a coisa está mais complicada. Eles estão saindo durante o dia para buscar alimento. Oficialmente, em dezembro de 2021, a Câmara contratou uma empresa para fazer desratização, sanitização e controle de pombos. No fim de março deste ano, um vereador denunciou que a empresa contratada deu veneno aos pombos e ele chamou a Guarda Ambiental. Em 6 de abril, uma liminar da Justiça suspendeu os trabalhos da empresa. No dia 8 do mesmo mês, 2 ratos foram encontrados durante o expediente de trabalho dos vereadores. 3 dias depois, o Centro de Zoonoses fez uma vistoria no local. Mais ratos foram encontrados. Foi esse cenário de muita sujeira, fezes de pombos, ratos, urina, penas, que os funcionários aqui do Legislativo começaram a encontrar quando chegavam para trabalhar, depois da paralisação da empresa que foi contratada por uma licitação. Aí ficou sem condições de conseguir chegar até o ambiente de trabalho. Então, por isso, o presidente da Câmara Municipal aqui de Guarulhos resolveu contratar de maneira particular uma empresa para conseguir fazer toda essa manutenção. Só que como os produtos usados são muito fortes, o serviço presencial dos trabalhadores aqui da Câmara foi paralisado também ontem e hoje. Esse vídeo foi feito dentro da cozinha da Câmara e enviado à produção do SP1. Nele, um rato pequeno explora uma prateleira com alguns objetos dentro de sacolas. Na última, é possível ver ele roendo o plástico. Essas telas e também as armadilhas para os ratos foram instaladas no trabalho de manutenção da empresa terceirizada. Mas a Zoonoses pediu também que algumas adaptações fossem feitas no prédio e uma nova vistoria vai ser realizada ainda essa semana. Apesar das cenas que mostramos, o centro afirma não existir risco para a saúde das pessoas. Realmente existe vestígio de roedores, mas não foi identificado nenhum comprometimento do forro em relação a risco de saúde pública. Os trabalhos presenciais devem retornar amanhã. A Prefeitura de Guarulhos confirmou que o Centro de Zoonoses fez uma vistoria na Câmara Municipal no dia 11 e realmente encontrou ratos no lugar e disse que o relatório completo só vai ficar disponível na semana que vem. Você vai ver a seguir os estragos provocados pelo temporal lá no Rio Grande do Sul. Brasil TV de volta com a decisão da Prefeitura do Rio de não exigir mais o chamado passaporte da vacina contra a Covid. Não é documento, mas tem lugar garantido junto com a carteira de identidade. Não é remédio, mas ajudou a evitar milhares de mortes. A dona Maria não sai de casa sem o dela. Eu ando sempre
com a carteira de identidade e a vacina, né? Muita gente se acostumou a andar com esse cartão aqui na bolsa. É o comprovante de vacinação da Covid, exigido para ter acesso a vários locais públicos. Só que a partir de hoje não precisa mais. Um decreto revogou essa exigência aqui na cidade do Rio de Janeiro. A decisão tem como base a queda no número de novos casos e de mortes na capital. Há pouco mais de um mês, a orientação era diferente. O passaporte só deixaria de ser obrigatório quando a capital atingisse uma meta: 70% da população maior de 18 anos vacinada com a dose de reforço. Ainda não chegamos lá. Hoje esse índice está em 62,4%. O esquema é de 2+1, não se trata de um reforço. Nós aprendemos que com a variante Ômicron, 2 doses são insuficientes para manter uma proteção adequada. Idosos ainda devem tomar a 4ª dose. Mas até agora, apenas 37% das pessoas com 80 anos ou mais voltaram aos postos. Para os especialistas, é importante aumentar a cobertura vacinal antes de retirar a exigência do passaporte. É uma maneira de organizar e de estimular, inclusive, a que as pessoas compareçam para fazer as suas terceiras doses, uma vez que a cobertura ainda não é adequada na 3ª dose, e a 4ª dose vacinal para aqueles que têm indicação. Seria muito importante a manutenção da exigência do passaporte vacinal para estimular as pessoas a se vacinarem. A retirada dessa exigência vai muito certamente fazer cair o nível de cobertura vacinal. Começou a valer uma nova lei em Mato Grosso do Sul que proíbe os planos de saúde de limitarem as terapias para quem tem transtorno de espectro autista. A Cláudia Geiger é quem tem as informações. Oi, Cosme, aqui em Mato Grosso do Sul já está em vigor uma lei que proíbe os planos de saúde de limitar o número de consultas e encaminhamentos para a terapia para aquelas pessoas com o transtorno do espectro autista. No artigo 1º da lei, diz que está proibida a limitação para consulta médica com psicólogo, psiquiatra e também com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Os pais de muitas crianças, adolescentes e adultos que estão aí incluídos no espectro autista estão bem felizes porque em muitos casos eles precisam entrar na justiça, conseguir uma liminar para ter aí a autorização do número de consultas. A lei diz que é o médico que cuida do paciente que vai definir a quantidade de consultas e de encaminhamentos necessária para aquela pessoa todos os meses. Cláudia Geiger para o BR-TV. E os temporais provocaram estragos no Rio Grande do Sul ontem à noite e nesta madrugada. Uma pessoa morreu. A Fabiana Lemos é quem tem as informações. Oi, Marcelo. Na hora do temporal com raios, Lucas Emanuel Ribeiro Pinto, que tinha 18 anos, morreu. Ele era soldado do Exército. Uma perícia ainda vai confirmar a causa da morte dele, mas a principal suspeita é que ele tenha sido atingido por um raio em Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Em nota, o Exército disse que está prestando assistência e suporte psicológico para a família de Emanuel. Em Quaraí choveu mais que o esperado para todo o mês de abril. Foram 200 milímetros de chuva. E com isso, teve alagamentos em algumas partes da cidade. Outras cidades da região da fronteira oeste e da campanha também foram atingidas, como Uruguaiana e Santana do Livramento. No centro do estado, em Júlio de Castilhos, uma ventania derrubou este galpão inteiro. Os moradores contaram que em poucos segundos a estrutura ficou destruída. O vento passou de 80 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. E em Santa Maria, a chuva causou alagamentos. Olha como ficaram algumas ruas da cidade, na hora da chuvarada, quando não tinha vazão para a quantidade de água em algumas ruas. Estava até arriscado passar de carro. E ainda alagaram algumas ruas em Caçapava, também no centro do estado. Este morador que aparece nas imagens passou de barco na rua que costuma alagar para chamar a atenção e pedir melhorias no escoamento de água. Choveu pelo menos 90 milímetros desde ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Caçapava do Sul. E em algumas localidades no interior do município foi mais chuva ainda, um acumulado de 110 milímetros só de ontem para hoje. Marcelo. Um homem sobreviveu a uma queda de 150 metros de altura na Serra do Caparaó, que fica na zona da Mata Mineira. O resgate dele durou 14 horas. A Raquel Freitas conta essa história impressionante pra gente.
e esse homem foi resgatado apenas com ferimentos leves. Esse acidente aconteceu na cidade de Luisburgo, fica bem pertinho de Manhuaçu. Esse homem estava no Pico do Cruzeiro, tem mais de 2.850 metros de altitude, é inclusive o segundo maior pico da Serra do Caparaó, fica atrás apenas do Pico da Bandeira. E essa queda aconteceu no momento que ele estava fazendo a travessia entre as rochas. Depois desse susto todo, ele conseguiu chamar o corpo de bombeiros. Os militares conseguiram localizar, né, o ponto que ele estava, já era por volta de 2 horas da manhã, e por causa da falta de visibilidade foi muito difícil o acesso ao local. E como é que foi feito esse resgate? Os militares usaram um helicóptero, esse helicóptero ficou voando, pairando ali sobre o local. O militar desceu e aí conseguiu acessar a vítima e fazer o resgate. Esse homem estava com várias escoriações pelo corpo, um trauma no tornozelo, mas felizmente aí ferimentos leves, e ele foi levado para a unidade básica de saúde de Luisburgo. Logo depois que ele foi resgatado, tem um vídeo que ele fala que está pronto para a próxima, mas aí no momento todo mundo que estava lá repreende ele, né? Porque foi um susto enorme, realmente um milagre. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, no horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.